Você ouve agora mais um episódio do EvexCast. Oferecimento Instituto Evex, cuidando de empresários e das suas empresas. Bem, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do EvexCast. Eu não sei o dia que você vai estar assistindo, mas é o último que a gente grava em 2022, não é isso, André? É, Valéria, esse é o nosso 41º episódio. Eu já tô perdendo as contas já. Como diz o outro, né? Nosso amigo, 41º. 41º, mas é o último desse ano. Pois né? olha só, pessoal, a gente, no início do ano, a gente lançou pra gente esse desafio, né, André, dos podcasts, e a gente começou já no final de janeiro, algumas semanas aí, a gente não gravou, mas são 41 episódios durante um ano, olha só. Se a gente for pensar, né, que no ano a gente tem 52 semanas, a gente ficou aí poucas semanas sem gravar um episódio e trazer conteúdo. A meta pro ano que vem é a gente bater 52 semanas, bater 52 né? semanas, André. Vamos Sim. lançar esse desafio O aqui. ano que vem vão ser 52 episódios. Vai ser a segunda temporada, né? E serão 52 episódios falando de conteúdos de relevância para os nossos clientes, empresários e as empresárias que nos acompanham aqui. Né, Sim. Valéria? E pessoal, olha só, sendo que esse episódio, hoje, ele sai, né, na verdade, no dia 22. Vai sair nessa quinta-feira, né? Sai no Dia dia 22 de dezembro de 2022. Pode ser que você esteja ouvindo ou esteja assistindo ele no canal do YouTube e já tenha passado essa data. Mas, como a gente está chegando no final do ano, eu e André hoje queremos fazer um bate-papo bastante legal, bastante produtivo e trazer o quê? Dicas para você que é empresário, que está nos ouvindo aqui, para poder ter um 2023 melhor ainda, né, André? Com melhores resultados, com um ano próspero, não é isso? Com certeza. E vai ser um ano muito bom, Valéria. Sabe, eu tenho essa convicção que vai ser um ano muito bom. Por que vai ser um ano muito bom? Primeiro que é o seguinte, né? Esse ano, para o empresariado brasileiro, foi um ano muito difícil. Né? Porque 2022 né? foi Um ano que começou com grandes desafios no início do ano, né? Com problemas aí de chuva, enchentes e outras coisas. muitos resquícios ainda, né? Da Covid, pandemia, muitos resquícios da pandemia. Afinal, foram 2 anos aí praticamente quase que parados. Nós tivemos o desafio das eleições. Aí depois é muita distração, né? Aí depois somou com Copa do Mundo, que acabou agora recentemente. Né? Então nós tivemos aí um ano atípico, né? Um ano muito diferente. Mas o ano que vem é um ano que não vai ter nada disso. Quer dizer, o ano que vem não tem mais eleição, o ano que vem não tem Copa do Mundo, ou seja, vai ser um ano aí de muito trabalho. Né? Eu tenho certeza absoluta que o planeta, né, Terra como um todo, aí vai estar ainda mais seguro em relação a essa coisa da Covid, que já foi controlada. Então Sim. A economia deve apresentar sinais de melhoria. E tem um estudo, Valéria, que foi feito pelo nosso professor Ricardo Vargas, lá da Fundação Dom Cabral. Ele é um professor fantástico, né? Especialista em estudos econômicos globais. E ele trouxe o seguinte para a gente, que nós vivemos desde a época do descobrimento, desde a época do início da colonização brasileira, que nós temos ciclos que se repetem. E esses ciclos econômicos, eles são ciclos de alta e de baixa, e esse ano de 2022, ele é o final de um ciclo de baixa. Ou seja, em 2023 Já estamos iniciando um novo ciclo de alta. E esses ciclos no Brasil, eles, segundo os estudos do Dr. Ricardo, ele tem duração de 8 a 9 anos. Ou seja, se a gente vai iniciar um processo de crescimento em 2022,
3, né? 23. 2023. Isso significa que nós vamos ter aí um ciclo que provavelmente vai até 30 ou 31. Né? Então nós vamos ter que aproveitar bastante esse período, né? Que é um período... Ele não é um período só brasileiro, ele é mundial, esse até período. Porque é tudo que a gente tem visto, né, André, e o que a gente falou aqui, crise econômica, política e eleição em vários lugares. Sim. Que, né, teve aí. Nós Covid, temos o problema da guerra da Ucrânia, que acaba afetando, né, da Rússia com a Ucrânia, que afeta o mundo todo. Foi um ano diferente esse, né? Esse ano eu vou te falar sido. uma coisa, pra mim, todo final de ano é um ano diferente e tem desafios diferentes. Igual esse ano foi de eleição, foi de Copa, ano que vem não tem nada disso, mas terão outros desafios. Com certeza. E empresário, a nossa vida é essa, né? Ano a ano está aí passando pelas crises, pela política, pelos desafios do nosso negócio, do nosso mercado, por desafios que aparecem e a gente às vezes não está esperando. Por exemplo, uma greve na Ucrânia, a gente sabe disso. Greve não, guerra. Greve não, guerra. É quase uma greve. Você misturou, tá tendo greve aqui de metroviário, tá tendo greve aí de os aeroviários, sei lá. De pilotos, comissários. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que não tem um ano que não tem nada. Não, para empresário também no Brasil, né, Valéria? Então quando, igual você falou assim, esse ano, gente, todo ano é igual. E o que faz a diferença? É a gente se preparar para cada ciclo desses que vem. Alguns mais difíceis, outros, claro, com muitas oportunidades de melhoria, mas é isso. Eu acho que essa época do ano faz a gente, inclusive, fazer essas reflexões, né? Sim. E aí, Valéria, o que é importante, né, para o empresário agora, nesse período, ele se atentar? Como que ele pode encerrar melhor esse 2022 e entrar 2023 embalado? O que você traz de sugestão? Eu acho que, assim, a primeira coisa é parar e fazer uma avaliação de como foi o ano para você. E aí, gente, quando a gente fala com o empresário, eu falo para você enquanto pessoa e para sua empresa, para o seu negócio. Porque a gente que é empresário é junto e misturado e a gente precisa estar bem, a gente precisa melhorar cada vez mais. Ontem eu fiz alguns stories falando dessa questão de autoconhecimento, tanto que é importante a gente ver, né, o que a gente passou, o que a gente evoluiu, aonde a gente acha que poderia ter feito melhor. Então, acho que o primeiro passo é fazer uma avaliação de tudo que aconteceu com você, e aí fazer uma avaliação dos pontos positivos que você teve também, mas é fazer essa reflexão do ano que passou para você se programar para o ano que vem, para 2023, olhando para isso. Eu falo sempre, né, agradecendo aquilo que você construiu, seja que você passou por dificuldade ou passou por bonança e prosperidade, mas tudo é um aprendizado. A gente sempre fala isso, né? A gente nunca erra, ou a gente acerta, ou a gente aprende, e é o momento da gente aprender com o que aonde a gente errou, o que a gente pode melhorar e aonde que a gente acertou para melhorar ainda mais ou continuar, né, no caminho. E queria complementar isso que você está falando, né, porque essa reflexão ela é muito importante e é muito importante envolver toda a equipe, né? Se às vezes o empresário ou empresária que está nos ouvindo aqui, ele pode ter uma equipe pequenininha, mas também pode ter uma equipe enorme. Mas é importante ele reunir com parte da equipe dele ou toda a equipe dele para poder conversar sobre isso, né? E colher dessas pessoas também o que elas tiveram de percepção a respeito dos pontos que foram positivos e daqueles que precisam ser desenvolvidos, né? Sim, isso que você está falando é muito importante. Hoje pela manhã, você nem sabe, eu fiz uma reunião com o CEO lá da decisão e com o gerente lá, o gestor da área de marketing, porque eles vieram trazer para mim o planejamento do marketing para o ano que vem. Como eu toquei o marketing lá, né, durante 30 anos,
para mim poder ver se tinha mais alguma coisa que eu acho que eles poderiam fazer, que eles poderiam ter atenção. E isso é muito bacana. Eles fizeram um planejamento junto com a equipe e trouxeram para mim, enquanto conselheira também, o que a gente fala sempre, né? De ter outras pessoas envolvidas para nos ajudar. Às vezes a gente chega nesse final de ano, a gente não, né? Mas muitos empresários chegam e falam, nossa, passei muito aperto, que dificuldade, mas às vezes ele não ouve a equipe, às vezes ele não ouve um mentor, um conselheiro, né? Gente, para quem não sabe, eu tenho uma empresa que tem 34 anos, né? Tem 30 anos, eu fiquei lá durante 30 anos na operação, tem 4 que eu saí da operação. Hoje eu sou conselheira, eu faço parte do conselho e ajudo a minha empresa hoje, não estando lá dentro no dia a dia, pegando, né, no operacional, mas eu estou com essa visão, o olhar de fora, de trazer estratégia, de trazer novos negócios, qual a visão de longo prazo do negócio. Então hoje, durante 1 hora, eles me apresentaram para mim poder dar lá, vamos dizer, meus palpites de conselheira e as minhas ideias. E olha que surgiu coisas que eles não tinham pensado, assim como coisas que não foram apresentadas, mas que estavam dentro, né, das pequenas ações. Então é muito legal isso, a gente aproveitar esse momento e ter essa troca também, né? É muito importante também, né, Valéria, agora que vem um ano novo aí, eu acredito até que deve ter bastante empresários aí que já fizeram isso, mas também é importante traçar metas e objetivos para o próximo ano, né? Sim. A gente já falou disso aqui no episódio anterior, né? Falando da onda do Zeca Pagodinho, né? Não entrar nessa onda do deixa a vida me levar. Vida leva eu, Pois né? Eita, para cantar aqui nós estamos perdidos, viu, gente? Não vamos ganhar. Ainda bem que nós somos mentor de empresa. Nossa, a gente Se dependesse da gente para poder ganhar a vida cantando aqui, a gente tá perdido, viu? Pelo amor de Deus. Mas é muito importante, né, traçar metas e objetivos. E essas metas serem metas bastante específicas, né, mensuráveis. A meta SMART que a gente ensina aqui nas nossas mentorias, né, e trabalha junto com os nossos clientes aqui durante as nossas mentorias para que sejam traçados planos, né, planos de ação e rotas de ação. Para quê? Para que a empresa esteja no controle, no comando do empresário, do dono do negócio. Né? Porque eu sempre falo isso, né? Imagina você decolar num avião sem saber para onde ir. Sim. Como é que funciona isso? Né? A gasolina do avião pode acabar no meio do caminho, a gente cair em algum lugar deserto, ou no meio de uma floresta, no meio do mar, não é? Quer dizer, ninguém entra num avião sem saber para onde está indo. Sempre tem o quê? Um destino, não é? E nas nossas empresas não é diferente. E tem muita gente pilotando avião de empresa aí sem saber para onde está indo, né? Sim. E esse é um perigo, porque pode dar certo? Pode, né? Pode dar certo, mas é uma questão seguinte, eu acho que muito mais do que dar certo, muito mais importante é ir para onde você quer que a empresa vá como empresário. Sim, não é? E quando você tem, né, André, essa clareza do objetivo, aonde você quer chegar, né? A gente fala aí, eu falo que 2023 a gente está olhando para a visão aí de curto, médio prazo, que até curto prazo, curto, né? Curto Mas eu falo prazo. assim, hoje dentro da realidade das empresas é curto, médio, porque até o final do ano, né? Mas é curtíssimo o prazo. Mas é bacana olhar para um horizonte aí de até 3 anos, pelo menos, saber onde você quer chegar em 2023, 2024, 2025, mesmo que o seu planejamento realizado agora, ele seja só para 2023, mas você já tem essa visão de onde você quer chegar. E uma coisa muito importante é definir isso mês a mês, dia a dia. Você trouxe uma coisa muito interessante que é assim, né? A visão ela é uma coisa que norteia no sentido de quem eu quero ser, aonde eu quero chegar. Sim. E aí eu acredito que seja muito bacana o empresário traçar essa visão
acima de 5 anos, né? Pelo menos 5 anos, falar assim, poxa, daqui a 5 anos, vamos pensar, 2027, né? Qual o tamanho da minha empresa? Né? Fecha os olhos, respira fundo e pensa aí, né? Qual o tamanho da sua empresa? Com quantos funcionários você está ali? Como é que é o ambiente dessa empresa? Quantas pessoas estão ali trabalhando com você? Quantos clientes você está atendendo? Ou seja, qual é o faturamento que você está tendo ali nesse momento? E aí essa visão, você transporta essa visão para hoje. E aí vamos fazer o quê? Vamos construir uma escada que vai te levar até aquela visão. E essa escada aí, de fato, vai ser 23, 24, 25, sim, até 27. Degrau, né? por degrau. Degrau por degrau. Sim. Mas é importante ter essa visão, porque essa visão ela é motivadora, ela é uma visão que inspira. Não é? Sim. E o que acontece? A gente, né, tem aquela frase do Jorge Paulo Lema, né, que ele fala que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, né? No livro dele, Sonho Grande, traz essa reflexão. Sim. E as nossas empresas, elas têm o tamanho que a gente imagina que elas têm, né? Porque você falou agora de uma empresa que você tem há 34 anos, que quando eu te conheci, há 32 anos atrás, tinha você, sua mãe, seu irmão e 2 pessoas trabalhando com vocês, né? Sim. E hoje tem quantos? Hoje são próximos de 550 a 600 funcionários. Quase 600 funcionários, né? Então, quer dizer, poxa vida, olha onde é que já chegou e ainda tem muito caminho pela frente, né, Valéria? Sim. Então, assim, as empresas, hoje, você que está nos ouvindo, né, que está aí nos escutando ou assistindo no YouTube, pode estar pensando, mas eu tenho uma empresa pequenininha, né? Olha, ela tinha uma empresa pequenininha quando eu conheci Valéria, tinha uma empresa pequenininha e eu cheguei até a pensar que ela não ia andar para frente, né? Mas a gente está vendo aí como que as coisas são, né? Mas Valéria, e o que mais que o empresário precisa estar atento aí para 2023? Só para fechar essa questão das metas, porque me veio, você falou aí, né, do avião de estar pilotando. Quando a gente tem esse plano, o voo tem muito menos turbulência, né? Porque sim, a gente consegue estar medindo ali, vendo o que está acontecendo, consegue corrigir a rota. Então, isso realmente é muito importante. Né? Dentro desse plano que a gente está falando aí de metas, uma coisa imprescindível, e como em 2022 eu vi isso com vários clientes nossos, principalmente mentoria, nas nossas empresas, que isso também, né, a gente olha o tempo todo. A importância do planejamento financeiro. A importância de planejar a nossa empresa financeiramente. Aí o bicho pega, hein, Valéria? Sim. Nesse ponto aí é importantíssimo, né? Sim, e igual o André falou, pessoal, as empresas, elas até dão certo. Muitas dão, a gente pega empresas aqui, eu tenho empresas aqui no meu portfólio hoje de clientes, né, com mais de 20 anos, quase 30 anos de empresa, e que agora o empresário está aprendendo a olhar para o financeiro dele da maneira correta. Então, assim, deu certo? Sim, dá certo. Essa semana eu não vou falar aqui o ramo, porque eu sei que muitas pessoas, né, que nos ouvem, nos conhecem, podem conhecer também alguns dos nossos clientes, ainda mais que a gente está aqui em Belo Horizonte, pessoal, quem está ouvindo... Roça Grande, né? Essa roça grande. Belo Horizonte é Roça Grande. Mas eu escutei de uma cliente e ela falou assim, gente, agora eu entendi. Meu negócio só deu certo até agora porque dá muito dinheiro, porque a margem dos meus produtos é muito grande, porque senão eu já tinha quebrado. Olha só, que interessante, uma empresa de 20 e tantos anos e a pessoa chegar a essa conclusão agora, por quê? Porque ela nunca teve um planejamento financeiro, ela nunca olhou da forma correta para os números, nunca teve uma DRE. Tem muita gente que fala assim, o que é DRE? Muitos empresários não sabem, gente. DRE é o demonstrativo de resultados do exercício. O que é isso? Qual o resultado que a minha empresa deu dentro de determinado período? Que geralmente aqui a gente analisa com os nossos clientes mês a mês. Sim. Então, dentro de cada mês de 2022, quem está com a gente aqui desde o início, a gente já começou pegando lá no início do ano, né, André, falando disso. Quem está antes já tem isso construído.
E quem começou agora também já está olhando para isso. Uma das primeiras coisas que a gente trabalha é trazer essa visão do financeiro. Ele precisa, de antes de qualquer coisa, ter um negócio que dê resultado, que seja viável, né, André? O que acontece, né, Valéria? A gente tem que ter, voltando para a coisa do avião, é tão legal isso, né? A gente precisa ter um painel de bordo, né? Precisa ter instrumentos que vão trazer o quê? As medidas, né? Então, como lá no avião se avalia pressão interna da cabine, né? Altitude, né? Longitude ali, né? Para que lado que está indo e tal coisa. A DRE, né? As análises financeiras e os indicadores financeiros que a gente consegue extrair dela são esses instrumentos que vão mostrar para o empresário se a empresa está caminhando de maneira saudável, se está indo para o objetivo que ele gostaria. Se ela está voando para o lugar correto. Se ela está voando para o lugar correto, né? Então é extremamente importante mesmo ter aí essa análise financeira, né? Sim, e além de ter essa análise, que eu falo, é a primeira coisa que você precisa de ver o resultado que o seu negócio está dando. E aí sim, para o ano, fazer um planejamento orçamentário, ter o orçamento, ter ali, né? Porque a partir da DRE a gente tem ali o faturamento, tem todos os custos, as despesas que a gente tem relativos ali ao negócio, impostos que a gente paga para chegar lá na última linha, que é o lucro líquido. É viável, então a gente pode fazer um planejamento do ano inteiro, contemplando tudo isso. Qual o faturamento que eu quero ter, qual o crescimento. Não esquecer, gente, tem muito empresário que chega aqui e fala, nossa, estou crescendo e esquece de descontar, colocar a inflação que teve no período para poder ver se, e realmente ver se está ganhando dinheiro, porque às vezes a gente acha que está crescendo e está encolhendo. Então, assim, tudo isso, um planejamento financeiro e orçamentário, a gente consegue contemplar para chegar no número que a gente precisa. Nessa linha, né, Valéria, outra coisa que eu entendo que é muito importante é fazer uma avaliação dos colaboradores. Sim. Avaliar se aquelas pessoas que estão ali dentro da empresa, como que elas estão entregando resultado, como que elas entregaram resultado ao longo do ano, se tem necessidade de fazer o quê? Novas contratações, movimentações internas. Gente, isso é fundamental, sabe, Valéria? Eu acho que as pessoas, elas precisam de novos desafios, né? Com consciência e com muito cuidado, né? Com avaliação de desempenho, olhar para a equipe e ver, poxa, colaborador meu que está aqui, tem quanto tempo que está comigo, está me entregando resultado? Essa pessoa, ela tem desejo de progredir na carreira, ela tem potencial, ela tem capacidade de assumir novos desafios, conversar com essas pessoas e entender, porque se tem essa possibilidade, né, Valéria? Elas podem, o empresário ele pode fazer essas movimentações e começar a tirar dele o que a gente chama de delegação, né, Valéria? Começar a tirar dele aquelas atividades do dia a dia que não devem ser dele, né? Que não deve ser ele, por quê? Porque, primeiro, para ele ficar mais livre para cuidar da parte estratégica do negócio. Eu sempre falo, primeiro aquelas atividades que ocupam um tempo e que não te levam, você empresário, a olhar para o resultado. Precisam de ser feitas, precisam de ser executadas, mas não precisa ser você, né? Exato. Aliás, não deve, né? Não deve. Porque tem muita atividade que o empresário ele faz porque tem aquele pensamento assim, ninguém vai conseguir fazer como eu, né? Só que com esse pensamento ele está emperrando a empresa. Porque, né, tem aquela máxima, né? Se você está fazendo a empresa funcionar, quem é que está fazendo ela crescer? Então, é sair, começar a olhar para os seus funcionários, para os seus colaboradores e falar assim, poxa, eu confio muito nessa pessoa e ele tem mostrado dedicação, compromisso, tem competência, tem potencial
E aí também é importante conversar com essa pessoa. Sim. Porque se ela está disposta, de fato, a assumir novos desafios e a crescer, aí é bom fazer, né, aí uma Sim. promoção, fazer uma movimentação e começar a entregar para essas pessoas mais responsabilidade. Sim, né? E uma coisa, André, dentro disso que você está falando, que é muito importante, que não só para a gente ir, o empresário olhar mais para o estratégico, mas ele entender que, embora ele conheça muito do negócio, e às vezes dentro do negócio ele é a pessoa que realmente mais conhece do negócio, da empresa dele, mas que tem pessoas muito mais competentes para tocar algumas atividades, algumas áreas dentro do negócio dele. Né? A gente não pode, não deve ser arrogante ao pensar que a gente é o melhor em tudo, porque não é isso, não é uma verdade. Uhum. Quantas vezes você contrata, eu falei disso ontem, eu acho que também no Instagram, que eles falam, né? Primeiro, quando a gente precisa de estar cercado de pessoas que nos ajudem a crescer. E aí, tanto fora do negócio, como dentro. Então, muitas vezes, você vai trazer profissionais ali que fazem muito melhor do que você. Eles vão entender a sua empresa, o seu negócio. Por exemplo, eu preciso de ter alguém que me ajude sempre no financeiro. Eu aprendi e me desenvolvi muito nessa área. Mas é muito melhor eu ter um especialista nessa área, porque até eu me especializar hoje numa empresa que fatura milhões, é mais difícil. E tem muito especialista. Então, por exemplo, na nossa empresa, tem um CFO, que é o responsável lá da área financeira, que é um expert na área. Eu não sou expert na área financeira. Então, ele é muito melhor do que eu para poder estar à frente. E a gente precisa de ter essa clareza, ter essa humildade de entender que a gente não é bom em tudo, né? Valéria, você está falando isso aí, eu estou lembrando do Abílio Diniz. Né? O Abílio Diniz, que virou aí o papa do varejo no Brasil, né? Ele sempre falou isso. Sempre procurei colocar em cada posição pessoas melhores que eu naquela posição. Sim. Então, se eu vou ter um diretor que vai ser um diretor financeiro, melhor que eu, um diretor comercial, melhor que eu, né? Um diretor de marketing, um de recursos humanos, melhor que eu. Por quê? Porque quando você faz isso, né, o que acontece? Você entra em alto desempenho, né? Você eleva o padrão da sua empresa. E, gente, é muito interessante isso. Às vezes, você falou de arrogância, é tão impressionante, porque tem aquela coisa que é assim, o que eu quero, né, como empresário? O que eu quero como empresário? Eu quero ser cheio de razão, tá sempre certo, ou eu quero que o meu negócio dê certo? Sim. Não é? Então é muito importante o empresário pensar o seguinte, poxa, ao invés de eu querer aparecer, querer ser o fodão, o maioral, o bonzão da empresa, não, eu vou trazer pessoas melhores que eu para aquelas posições-chave do meu negócio e vou dar autonomia e vou ser aquela pessoa que ajuda esse grupo a fazer grandes resultados, não é? Ao invés de querer aparecer, ao invés de querer poder, né? Sim. Porque tem gente que, poxa, fica nessa coisa de querer ter razão, de querer ter sempre a última palavra e tal, e a empresa vai por um caminho, às vezes até da falência, Sim, né? sim. Porque essa é engraçado. Eu me lembro que eu já falei isso em alguns dos nossos treinamentos, principalmente na área de liderança, né? O arrogante e a pessoa burra, né? Eles são iguais. Por que eles são iguais? Porque quando a gente chama de burro, é porque não é que a pessoa não tenha capacidade de aprender, ela simplesmente não teve acesso. Não teve acesso. Então ela não teve acesso à educação, acesso à informação. Então, em determinada situação, ela pode ser realmente considerada uma pessoa desprovida. Ela não é burra, ela está, né? Ela está. Mas o arrogante é aquele que desiste de aprender. Porque ele acha que sabe tudo. Ele acha que sabe tudo.
e aí acaba ficando do mesmo tamanho, né? Sim. Então é bem por aí. Eu acho não, né? Eu tenho certeza, hoje nos meus 34 anos enquanto empresária, 34 no varejo, 7 para 8 já aqui cuidando, né, de outros empresários com educação empresarial também. Que a melhor coisa que o empresário pode fazer é buscar se tornar um empresário melhor. Eu acho que a melhor coisa que ele pode fazer é aprender a ser empresário, aprender, né, quais são os pontos do negócio que ele precisa olhar e o papel dele enquanto empresário na hora de lidar com planejamento, na hora de lidar com finanças, na hora de lidar com pessoas, né? A gente tem vários outros pontos aqui que a gente precisa estar atento, que é venda, mas precisa ser eu estar lá na frente de venda, vendendo? Não, mas eu enquanto empresário eu preciso de ter o meu olhar enquanto empresário para o que eu preciso olhar, né, de vendas. Então, assim, para mim, a melhor coisa que o empresário pode fazer é se tornar cada vez um empresário melhor, né? E eu falo cada vez porque eu brinco, né, é um ser em construção. A gente nunca está pronto, né? E o que mais, hein, Valéria, que a gente precisa estar atento aí no mercado? A gente falou essa questão da equipe, a gente precisa estar de olho, você falou aí, né, questão do mercado. Tendências do mercado onde eu estou inserido. Não importa se você é da área de comércio, de serviço, de indústria. Gente, hoje em dia tem informação para tudo, né? Hoje mesmo, a gente está gravando um podcast, mas eu estava fazendo uma publicação e olhando, né? 60% dos clientes, das pessoas, vão procurar concorrência por conta de atendimento, na primeira experiência. Olha só. Então, quer dizer, se você não está atento para isso, o que o seu mercado está fazendo de melhor para poder atender cada vez melhor os clientes, né? Para onde que o seu mercado está indo, crescimento, inovação, novas tecnologias. A gente fica, né, a gente sempre comenta, eu e André, uma das empresas que eu estava como conselheira até agora, do agro. Então, olha só a tecnologia do agro, como que ela, de repente, né, a gente pensava em agronegócio, pensava no senhorzinho lá na roça com enxada. Hoje em dia, nossa, tecnologia, Valéria, muito bacana. Então, a gente precisa olhar para o nosso mercado, né? Com certeza. Você vê, por exemplo, esse negócio do agro aí mesmo que você está falando, né? Já tem fazendas que são operadas remotamente. Sim. O maquinário é pilotado eletronicamente por computador, por GPS. Pelo celular, pelo celular, controle no celular. Sim. Né? Você vê controle biológico de pragas na lavoura via drone, soltando ali ovos de mosca que vão comer lagarta do milho, não sei o que. Tem tanta coisa de tecnologia hoje. E o mais importante dessa história toda, né, Valéria, é assim, será que o meu negócio tem futuro? Não é? Ele não está sendo ali colocado em risco por alguma tecnologia diferente que está aparecendo, uma maneira de... Uma Kodak da vida, né? Uma Nokia, né? Uma Xerox, né? Então, quer dizer, tudo precisa, né, evoluir. E evoluir. Sim. A evolução é algo que a gente não controla. Sim. Né? E uma coisa, né, que eu queria chamar a atenção, porque às vezes a gente sabe que tem muitos empresários, né, às vezes menores, que falam assim, mas isso é muito distante do meu negócio, tecnologia é muito caro, eu não consigo. Gente, não deixe de olhar hora nenhuma para isso, porque o crescimento do seu negócio pode estar aí na tecnologia, inovações que o seu mercado está trazendo. Quando você está pesquisando, está estudando sobre isso, pode vir uma ideia inovadora. E às vezes a questão da inovação é mexer assim, virar uma chave no seu negócio, que pode ser simples, pode ser com custo baixo. Não quer dizer que
que o seu mercado é só Não. investir. Gente, inovar é fazer algo diferente. Algo diferente dentro Fazer, daquilo que você já faz. fazer de uma maneira diferente. Né? Sim. Se você está fazendo alguma coisa do mesmo jeito, já tem 2, 3 anos aí, está na hora de pensar em como mudar a forma de fazer, para fazer melhor, olhar, acompanhar a concorrência, participar de feiras. Sim. Né? Entrar o ano aí, vai entrar o ano de 2023. Quais são as feiras, né? Os eventos que são da sua área, que vão trazer as novas maneiras de se fazer, as novas tecnologias, as novas formas de se fazer? Porque, gente, tudo muda o tempo todo no mundo, já dizia o Lulu Santos, né? Então a gente precisa acompanhar isso, né, Valéria? Sim, sim. E dentro disso que você está falando, André, de participar de feiras, de eventos, muito importante para o nosso negócio também, network. Né? Participar de grupos de network, participar, igual a gente aqui no EVEX, que tem a nossa mentoria em grupo, que tem um grupo de network muito bacana. O SES, né, que é o empresário de SES, onde a gente também tem network. Então, assim, isso é muito importante, buscar dentro do seu negócio grupos de network que tenham a ver. Gente, agora uma coisa que eu vou falar aqui muito importante, grupos de network que não tenham a ver também. Eu vejo hoje uma tendência muito grande de nicho, e as pessoas nicham até os relacionamentos. E olha, deixa eu falar uma coisa, igual a gente tem, eu estou falando aqui, né, da nossa mentoria, negócios diversos, empresas diversas trazem muito conhecimento para o nosso negócio. Quando a gente está dentro de grupos de network, que só tem gente igual a gente, que trabalha no mesmo ramo, que faz a mesma coisa, a tendência de você trazer coisas diferentes é muito pequena, porque está todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, uma dica que eu dou aqui, na hora de grupos de network, grupos que tenham áreas diferentes, empresários de ramos diferentes. Eu participo disso há muito tempo. Nos últimos 2 anos eu venho participando dos grupos de conselho, onde eu tenho, né, a participação como conselheira. A minha empresa é aconselhada também por pessoas de ramos diferentes. Hoje, para ter uma noção, minha empresa, né, eu desse nome de 34 anos, a gente tem um grupo de conselho onde eu tenho como conselheiro gente da área do varejo, que entende do meu negócio, mas eu tenho expert da área de saúde, que também ajuda e, assim, dá ideias, dicas sensacionais. Temos conselheiros aí que são donos de escola de conselho, que já foram empresários e são em diversas áreas, como tecnologia, indústria, área financeira, área de TI. Então, assim, isso é muito rico. Energia solar. A gente vê dentro do nosso grupo de mentoria, quando tem mentoria em grupo, que a gente tem advogado, tem sacolão, tem indústria, tem empresas de diversos segmentos, tanto que agência de marketing, olha só como que um contribui muitas vezes com o outro, além da gente enquanto mentor, a contribuição de pessoas que são de outras áreas. Então isso é muito importante. Quem aí é meio avesso, entra 2023 de coração aberto para poder participar de grupos, que isso ajuda muito, né, a alavancar o nosso negócio, além do conhecimento, gerar negócios também. Então é uma coisa que eu sou fã, né? Uma outra coisa, Valéria, que acho que é muito importante o empresário estar atento, é cuidar do bem-estar da equipe dele. Sim. Né? Olhar para o time dele, porque, em última análise, né, quem cuida do nosso cliente são os nossos funcionários, os nossos colaboradores. Né? E cuidar deles é muito importante para quê? Para que eles se sintam bem, para que eles fiquem motivados, para que eles possam cuidar bem do nosso cliente. Né? Um funcionário que esteja aí feliz de estar trabalhando na nossa empresa, que ele vê que ele tem feedback, ele tem reconhecimento por aquilo que ele faz. Hoje mesmo eu vi você dando parabéns para um dos nossos colaboradores, né? Por quê? Porque ele foi elogiado por um cliente. Então, olha que legal isso, né? A pessoa recebeu um feedback ali de pronto por alguém que deu um elogio, elogiou para você. Sim. E aí você transmitiu ali
né? De uma maneira muito bacana, esse parabéns aí para o colaborador. E isso, às vezes, as pessoas ficam assim, quase que míopes para esse tipo de coisa. Passa despercebido pelo líder, pelo dono da empresa, essa situação que muitas vezes aí ela é aquela mais esperada pelo funcionário, que é o reconhecimento. Essa semana eu fiz um post onde eu falei, muitas vezes o empresário ele quer cobrar do seu colaborador, da sua equipe, que ele sorria para o cliente, mas ele sequer não motiva. Sequer ele sorri para o funcionário dele e quer cobrar isso. Então assim, eu sou uma pessoa que eu falo, a gente precisa de interagir bem com os diversos públicos, com as diversas pessoas que interagem com o nosso negócio, que é o cliente, é o fornecedor, é a comunidade onde a gente está. Hoje, na reunião que eu fiz de marketing, eu falei sobre isso. Mas principalmente, gente, começando com o quê? Com os nossos colaboradores. A gente precisa de cuidar das pessoas. E quando eu falo cuidar, não é... Eu escutei a semana de um empresário, e aí ele falou assim, não, porque RH... eu estou acostumado, ele não está acostumado com o RH, ele está acostumado com o DP. DP é o quê? Departamento Pessoal, é o que faz a parte burocrática do negócio. Conta de pagamento, controle de ponto, controle de benefício. Aí ele falou assim, esses RH que ficam cuidando, passando a mão na cabeça do funcionário. Gente, isso não existe. A gente precisa de cuidar, mas para quê? Para que o funcionário se sinta bem no nosso negócio, para que ele traga resultados para o nosso negócio e para ele, para a vida dele também. Então, uma coisa que a gente precisa de estar muito atento, levantar, né? Conhecer as competências, o que a gente precisa, onde que a gente pode investir em treinamento para poder melhorar, cada vez mais. Esse negócio que você falou aí, né? Ficar passando a mão na cabeça do funcionário. Gente, isso é aquele modelo antigo, né? Muito antigo, da onda do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Hoje a gente vive um ambiente onde as pessoas, elas não são mais mão de obra, elas são cérebro de obra, elas querem participar, querem ter voz ativa e querem ser reconhecidas e querem ser bem tratadas. Afinal de contas, vamos pensar, né? Você que é empresário e empresária que está aí nos ouvindo. Imagina se você fosse funcionário, se você ia gostar de trabalhar num lugar onde as pessoas não te dão bom dia, não te dão boa tarde, não te cumprimentam, onde você não tem feedback, onde tudo é na paulada, né? Então, como que seria isso? Agora, o cérebro da gente, quando a gente recebe um reconhecimento, recebe um elogio, ele recebe aquilo como recompensa. E toda recompensa que a gente recebe, a gente quer de novo, né? Então, tratar bem as pessoas significa gerar resultados, porque isso volta. As pessoas vão querer mais, vão querer receber mais atenção, né? Mais cuidado, mais carinho. Então é muito importante, né, Valéria? Sim, com certeza. E, pessoal, para a gente ir finalizando e fechando aqui, aproveitar também essa pausa. Eu sei que não é possível, porque muito negócio depende e tem um bom resultado agora no final de ano, mas aproveitar pausas que, se não for agora no final do ano, no início do ano, mas você que é empresário, trabalha tanto e merece também tirar essas pausas para poder descansar, para poder abrir a cabeça. Por isso que a gente fala que tem uma equipe que ande, que funcione. Eu falo que eu acho uma delícia. Eu vejo, a gente tem vários clientes aqui, na indústria, por exemplo, que tem a possibilidade de parar, às vezes, o negócio nesse período do ano e depois voltar. Bacana, porque aí todo mundo descansa, tira aquela pausa. Outros negócios não tem como, igual o meu supermercado. Tá funcionando de segunda a segunda. Gente, só para dia 25. Vou falar para vocês uma coisa aqui. Dar uma pausa é importante. Sim. Claro que cada um vai avaliar o seu negócio, mas é extremamente importante. Olha, não tem como a gente ficar o tempo todo, 365 dias por ano ligado e trabalhando e tal. O empresário precisa de uma pausa. Nem se for aí, né, uma semana, tirar para poder dar uma descansada e começar
começar o ano embalado, né? Recarregar as baterias. Então, assim, muito importante a gente ter essa possibilidade, né? Se você que está aí nos ouvindo não importa, a Valéria falou, aqui a área de supermercado não para os funcionários que estão lá trabalhando, né? Claro. Porque o funcionário ele tem férias ao longo do ano, ele emenda feriado e tal, agora o dono não, né? E aí o que acontece? Muitas vezes, né? Se você que está aí nos ouvindo não fala assim, mas eu não posso sair de dentro do meu negócio, tem alguma coisa errada aí. Com certeza. Tem alguma coisa errada aí, né? Você não mas pode dar... não pode sair agora, que seja em janeiro. Não, mas tem gente que não pode sair nunca. Não, né? a gente já pegou aqui, exato, com 30 anos. 30 anos de negócio. Sem sair, né? Sem sair de dentro da empresa, sem tirar férias. Né? Então, é isso que eu tô falando, né? A gente dá essa pausa aí para poder recarregar as baterias, mas é muito importante agora a gente desejar para todo mundo, né, Valéria? Sim. Um Feliz Natal, né? Um próspero ano novo, que 2023 seja um ano de grandes resultados, de grandes realizações, porque afinal de contas, os nossos clientes, o nosso público é quem movimenta esse país, então a gente precisa que eles estejam bem e que todos tenham muitos resultados aí para continuar crescendo esse país, né? Sim, e se você que está aqui assistindo ou está ouvindo agora, se já passou o final do ano, gente, essas dicas aqui são para você começar o ano em qualquer dia, né, André? Sempre é um ciclo, e eu falo, o nosso ano, a gente tem essa data comemorativa de novo, mas o nosso ano ele começa sempre a cada dia. Então, nunca é tarde para poder implantar coisas novas, para poder, né, buscar crescimento para o nosso negócio. Então é isso, né? A gente deseja tudo de bom para vocês e no ano que vem começa uma nova temporada do EVEXcast e a gente espera ter você conosco durante o ano todo, tá bom? E vamos para cima! É isso aí, pessoal. Aproveita você que está aqui nos ouvindo para poder acompanhar aí muito conteúdo bacana que teremos em 2023. Se você está vendo aqui no YouTube, não esquece de assinar o nosso canal aqui do EVEX Educação Empresarial e ativar o sininho que toda vez que sair um conteúdo novo vai chegar para você. É isso. Feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz ciclo novo e vamos para cima.